Instituto Vale do Jaguaribe, IVJ, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe, traz para você o Vale Conexão. Como o próprio nome diz, um vale, um endosso à união de forças em torno de ideias que conectam o Vale do Jaguaribe com o desenvolvimento sustentável, com o futuro e com o planeta. E no programa de hoje, um homem cujo olhar se reflete em toda a região jaguaribana, o empresário e memorialista Antero Pereira Filho. A importância de um legado é a palestra na mediação de Dr. Pedro Henrique Chaves Antero. Aqui você se identifica, aqui vale a sua inteira conexão com a gente. Meu prezado escritor, empresário, amigo Antero Pereira Filho, nesta noite nós vamos ter um programa do que nós chamamos Vale Conexão. Vale Conexão é a tentativa de unir os municípios da região no sentido de tentar ter soluções comuns para eles. O nosso amigo Garcia Júnior, que trabalha conosco aqui, tem uma outra interpretação, ou insinua uma outra interpretação desse Vale Conexão, dizendo que a conexão do vale vale a pena. Tá certo? Então, é nesse sentido, é com essa intenção que nós estamos reunidos aqui para ouvir hoje a conversa, o bate-papo com o nosso amigo Antero, que vocês todos conhecem, não há necessidade de mais explicações. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Quero inicialmente aqui agradecer ao convite honroso feito pela Faculdade Vale do Jaguaribe, na pessoa do professor Antero, que tem o mesmo nome, só que no prenome e eu no sobrenome e eu no prenome. Então nós somos quase xará, né, Antero? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com amigos queridos que eu estou vendo aqui na assistência. E eu quero inicialmente dizer a vocês que eu não sou um palestrante. Eu gosto muito de conversar, de contar história, mas eu não tenho o dom da palavra, nem sou um palestrante. Mas eu quero aqui interagir com vocês, contar um pouco da minha experiência de vida e dizer daquilo, como o professor Antero falou, daquilo que eu acho, que eu considero que eu vou deixar como um legado, que é as minhas pesquisas, alguns livros que eu escrevi e a memória do Aracati, que eu acho importante preservar essa memória. Então eu quero dizer a vocês que eu nasci no Aracati, na Rua Grande, numa época em que não havia hospitais. Eu nasci pelas mãos de uma parteira. Então, eu nasci no Aracati, essa terra que eu resolvi permanecer. Então, é um prazer ser um aracatiense. Então, meus estudos iniciais, eu fui alfabetizado por uma professora, Dona Preta. Era uma senhora que dava aula na sala da casa dela. Os livros, na época que eu me lembro, era a tabuada e uma cartilha. E assim eu fui alfabetizado. E fui alfabetizado tendo como companhia uma palmatória. Eu acho que você não sabe nem o que é o palmatória. Então era um instrumento quase de tortura para aqueles que não conseguiam fazer seus trabalhos. Então quem não respondesse, quem não a cartilha nem a tabuada, sofria castigos. Hoje é um absurdo se falar nisso, que um aluno possa sofrer algum tipo de sofrimento físico por não responder algumas perguntas. Mas naquela época havia sempre ao lado da professora uma palmatória lá para mostrar que ali tinha, quem não falasse, quem não dissesse a tabuada, iria sofrer um castigo. Então eu estudei inicialmente, fui educado pela Dona Preta, que eu tenho uma saudade e uma boa lembrança. Depois fui estudar no Grupo Escolar Barão de Aracati, que tive excelentes professores. Em seguida fui para o Colégio Marista, onde terminei meu curso ginasial. A partir do Colégio Marista, eu fui embora para Fortaleza, porque Aracati, nos anos 60, não tinha curso científico, só tinha até o ginasial.
Então, nem tinha nenhuma faculdade, como vocês têm o privilégio de ter hoje a Faculdade Vale do Jaguaribe. Então, eu fui estudar no Colégio Cearense e terminei meu curso científico em Fortaleza. Em seguida, com o espírito de liberdade dos anos 70, e toda a juventude queria ser livre, foi a época do é proibido proibir, eu também quis sair fora de Fortaleza. E junto com alguns amigos, eu resolvi fazer meu vestibular na Faculdade Federal de Campina Grande para Ciências Econômicas. Eu passei em Campina Grande os 2 anos, um período muito difícil, que foi no período de 71, 72, e que vocês talvez não saibam, mas a história está aí para registrar. Foi um dos períodos mais difíceis da época da ditadura militar, onde havia uma perseguição muito grande nas universidades. Os estudantes foram aqueles que se revoltaram contra a ditadura e foram às ruas. Alguns deles foram para a luta armada e outros trabalharam em partidos políticos. Então foi uma época muito difícil. E eu vivi nessa cidade de Campina Grande de 71 a 72, e era um foco impressionante, porque lá havia a famosa Ligas Camponesas, que eram operários, eram camponeses que lutavam contra a ditadura, e lá era uma região de muita visão pelo exército, pela ditadura. Então eu vivi esse período, e foi um período de muito susto, mas também foi um período de grande aprendizado. Eu resolvi voltar para a minha Fortaleza, e fui transferido para a Faculdade de Ciências Econômicas de Fortaleza, e permaneci durante um período na Faculdade de Ciências Econômicas, lá da Universidade Federal do Ceará, ali na Avenida da Universidade. Quando eu me casei, em 1974, eu tinha que trabalhar. Eu não podia ficar só estudando, tinha que trabalhar. Então foi preciso que eu voltasse para o Aracati, depois de 10 anos ausentes de Aracati. Eu saí em 64 e retornei, na verdade, para fixar residência em 74. Então eu voltei para trabalhar numa empresa da minha família, e como eu não podia continuar meus estudos em Fortaleza por causa da distância, eu transferi a minha faculdade para Mossoró. E foi um período, eu estava falando com o professor Antero, como era difícil se chegar a Mossoró naquela época. Nós íamos toda noite numa Kombi, acompanhadas das irmãs salesianas também nessa época, estudavam lá, parece que filosofia. Então foi um período muito difícil, a estrada não era tão boa como é hoje, os carros eram deficientes, uma Kombi com 12 pessoas. Depois dessa Kombi era um micro-ônibus, era demorada a viagem, porque o carro era um carro fraco. E eu conseguindo terminar economia lá na Universidade Regional do Rio Grande do Norte. Me formei em economia e, como eu disse conversando anteriormente com o professor Antero, não sei absolutamente nada de economia. Me formei, mas infelizmente não existia a profissão, e como não existia a profissão, não sei absolutamente nada de economia. Vim trabalhar numa cerâmica, na cerâmica da família, cerâmica Armando Praça. Aquela cerâmica me deu uma lição de vida, um aprendizado muito grande. E ela teve uma contribuição, e aí é que entra a história do legado. Eu acho que o meu legado para a cidade começa a partir do meu trabalho naquela cerâmica. Porque quando eu cheguei ali em 74, Aracati, a cerâmica Armando Praça, foi a pioneira da cerâmica vermelha. Foi a pioneira no estado do Ceará que fabricava tijolo e telha, combogol, ladrilho, e principalmente o PM, que foi uma revolução na construção aqui na cidade de Aracati. Esse foi o que eu me considero o meu primeiro legado. Foi como o empresário dando emprego, trabalhando, ajudando e transformando a cidade do Aracati, principalmente na sua arquitetura e na sua urbanização, numa cidade mais decente, uma cidade não tão atrasada como se via no começo. As casas tomaram outro feitio, então eu acredito que esse, como empresário, foi um legado. E através desse trabalho, eu comecei uma participação política. Eu, quando voltei para Aracati, nunca imaginei que tivesse uma participação política. Mas eu acredito que, com a influência da cerâmica na cidade, a minha participação junto à população, então eu fui convidado para participar na política.
E eu acreditava, e acredito ainda, que a solução está na política. Não há nenhuma solução para nós, inclusive hoje, quando eu vejo muita gente falando no retorno dos militares, outro tipo de solução para o Brasil, a solução do nosso país está na política correta, honesta e ética. Não há nenhuma solução para o nosso problema se não for através da democracia e através da política. Porque tem uma frase que se diz o seguinte: aquele que não faz política sofre com a política que os outros fazem. Então, se a gente não elegeu bons representantes, o culpado somos nós. E eu tive a intenção de participar, de também modificar, deixar um legado na cidade através da política. E fui candidato a vice-prefeito em 1988, na chapa que tinha o Bismarck Maia como prefeito. Nós não fomos eleitos. Na época, quem foi eleito foi o doutor Kleber Gondim como prefeito e o doutor Evaldo Silva como vice. Participei auxiliando alguns amigos, porque eu achava importante eleger nomes que pudessem trazer para o Aracati aquilo que o Aracati precisava, como educação, saúde, segurança, estradas e tudo isso. Então, a partir da minha atividade política, eu também participei de grandes movimentos aqui no Aracati. Aracati é uma cidade que tem uma característica que eu considero triste e negativa. É o associativismo. Nós não temos aqui aquela noção de união, de solidariedade. Parece que nós somos muitos individualistas. Olha, eu participei aqui de Lions. O Lions existe em toda parte do mundo. É uma entidade que congrega pessoas que visam o bem da cidade, de outras pessoas, que faz um trabalho social muito importante. Esse Lions eu participei, lutei muito, recuperamos a Igreja do Rosário através do Padre Peixoto, recuperamos a Igreja do Nicho, fizemos grandes campanhas aqui, mas infelizmente hoje esse Lions não existe mais. Participei também do CDL, que precariamente funciona, aos trancos e barrancos, porque os próprios comerciantes do Aracati não prestigiam, mas funcionam. Fui um dos fundadores da maçonaria do Aracati. Vocês devem saber o que é a maçonaria. É uma entidade muito antiga, que muita gente achava que era uma entidade contra a igreja. Não tem nada contra a igreja. É uma entidade também que visa o bem-estar da humanidade e que os homens se reúnem para prestar um serviço à comunidade. Participei também dessa maçonaria, que hoje também está aos trancos e barrancos. E fui um dos fundadores da segunda etapa do Museu Jaguaribano. O Museu Jaguaribano foi inaugurado em 1968. E durante um período ele ficou fechado por questões políticas do SESI, não era nem do Aracati. O prédio pertencia ao SESI e por questões políticas o SESI resolveu fechar e o museu permaneceu muito tempo fechado. E eu, quando retornando ao Aracati, fiz um bom trabalho com o doutor Hélio Delburg Carneiro Leão, e nós conseguimos reabrir o museu. Então, eu dei a minha participação e acho que aquele museu hoje funciona. É um legado que eu também deixei com o meu trabalho. Nós recuperamos o museu e hoje o Museu do Aracati é a sala de visita do Aracati. E a partir de então, começou realmente o meu interesse pela história. Eu, falando com o professor Antero, disse que o meu interesse pela história começou um pouco antes. Eu tive um professor no Colégio Marista, chamado irmão Oscar. E esse irmão Marista, ele falava sobre a história do Brasil, mas ele não era aquela aula chata de datas e nomes que a gente tinha que decorar, não. Ele contava uma história da história do descobrimento do Brasil, sobre a independência, sobre todas as revoluções que aconteceram no Brasil. Ele contava como se estivesse lendo um romance. Então, a partir dali, eu comecei a me interessar pela história e foi uma das coisas que mais a partir dali, tive como objetivo de vida sempre procurar a história, de que maneira se aconteceu, por que surgiu isso. Então, meu interesse começou muito cedo, através do irmão Oscar. Agora, o interesse pela história do Aracati, que basicamente é o motivo dessa nossa conversa hoje aqui, partiu do momento em que eu me encontrei com Abelardo Gugel Costa Lima, o Abelardo Velho, que foi prefeito, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, e ele era um apaixonado pelo Aracati
e escreveu o único livro, na verdade, que fala sobre a história do Aracati, que é o Terra Aracatiense. Não sei se vocês já tomaram conhecimento, não sei se algum de vocês conhecem, que ele publicou em 1942, quando ele tinha 22 anos. A partir das minhas conversas com Abelardo Costa Lima, eu comecei a buscar o interesse pela história do Aracati, porque sempre se fala que Aracati foi muito importante, que o Aracati foi uma cidade rica, que o Aracati teve jornais, que o Aracati quase que já foi capital do Estado, que nunca foi capital do Estado do Ceará, isso é conversa, nunca foi capital. Se cogitou e um dia podia ter sido, porque era uma cidade mais economicamente mais importante, socialmente mais importante, e politicamente muito mais importante do que Fortaleza, na época, no século XVIII, no comecinho do século XIX. Então, mas nunca foi capital do Ceará. Então, a partir das minhas conversas com Abelardo Velho, que gostava muito mais de história do que de política, apesar de ter sido um político que mais cargos ocupou na cidade do Aracati, eu comecei a ter meu interesse pela história do Aracati. E fui buscar em jornais, nos arquivos públicos do Estado do Ceará, na Biblioteca Pública do Nacional, através de livros. Eu hoje, realmente, na verdade, reconheço, fazer como o ministro Gilmar Mendes, modestas favas, talvez tenha o maior acervo do Aracati, sobre a história do Aracati. Porque eu busquei, porque eu sou um apaixonado pela minha cidade e pela história da minha cidade. Então, comecei a querer registrar em livros algumas coisas da história do Aracati, mas que eu fiz de uma maneira diferente. Primeiro, eu escrevi um livrinho chamado Assim Me Contaram, que conta o cotidiano e o folclore e as histórias engraçadas, principalmente dos políticos do Aracati, certo? É um livro que foi republicado e que eu trouxe até aqui para mostrar. Conta, é um livro engraçado, mas é um livro de memória que fala muito sobre os políticos e a vida cotidiana do Aracati. Depois eu escrevi outro livro, esse chamado A Maçonaria em Aracati, porque eu quis saber a força que tinha a maçonaria quando a Igreja Católica era a mais poderosa e mais importante aqui no Aracati. Então eu escrevi esse livro sobre a maçonaria no Aracati. Escrevi outro livro quando a ponte Rio Jaguaribe, ponte Juscelino Kubitschek, completou, se não me engano, 50 anos de construção. Eu escrevi um livro relatando os verdadeiros pais, aqueles que lutaram pela vinda da ponte Juscelino Kubitschek. Hoje, todo mundo vê essa ponte e acha que o Aracati já nasceu com essa ponte. Não. O Aracati ficou muito atrasado, anos e anos, porque o Aracati ficou totalmente isolado do resto do Ceará. Para se chegar a Fortaleza, teria que atravessar de carro e as pessoas, ou em barco, ou num pontão, onde se levavam os carros de um lado ou outro do rio. Isso era uma travessia arriscada, complicada, por isso que o Aracati ficou muitos e muitos anos atrasado. Essa ponte veio resgatar o Aracati para o resto do Ceará e para o Brasil, porque a partir de então o Aracati começou a ficar realmente acessível às pessoas e é o desenvolvimento. Sem essa ponte, Aracati teria deixado de ser cidade para ser vila, aldeia. Essa ponte foi que realmente deu uma grande vida ao Aracati. Então eu escrevi um livrinho marcando o nome e a memória e o legado dessas pessoas que fizeram esse trabalho para essa ponte. E por último, eu quis deixar um legado no folclore, porque todo mundo fala que o Aracati tem muita história de assombração, de lobisomem, história de carochinha, de trancoso e aquela história toda. Então eu resolvi deixar um livro folclórico que marcasse o folclore do Aracati, a história, da história do folclore do Aracati. Então eu escrevi História de Assombração, que conta as histórias que eu escutei quando eu era criança, nas calçadas, e eu pesquisei os nomes e as pessoas. Então escrevi esse livro História de Assombração de Aracati, que foi utilizado em muitos colégios como um meio de incentivar a leitura para os alunos e também de interesse para a criançada, porque eu sei que o hábito da leitura é muito difícil. As pessoas não têm livros para ler ou não são incentivadas para a leitura. E esse livro de assombração, como é uma coisa engraçada e trata de um tema que é muito bom para a juventude, haja vista esses filmes que passam, Crepúsculo, Harry Potter, Senhor dos Anéis,
que toda a juventude tem o maior interesse. Então, eu procurei trazer para a juventude, para os professores, um pouco do folclore e das histórias de assombração do Aracati, para que esse livro fosse um incentivo à leitura. Então, basicamente, o meu legado está naquilo que eu escrevo. E eu escrevo também para um site chamado Lua Cheia, onde estão postados os textos históricos. Então, eu estou procurando trazer a memória daquelas pessoas que fizeram pelo Aracati, deixaram um legado importante, que não é o meu caso, meu legado não é tão importante. Eu quero trazer mais a memória dessas pessoas. Então, eu escrevo no site Lua Cheia, vocês procurarem ver pela internet, são os textos históricos sobre várias personalidades, sobre vários fatos políticos do Aracati. São vários. Eu tenho um perfil do Ernesto Valente, o perfil do Abelardo Costa Lima, falo sobre as enchentes, falo sobre a cólera morbus que teve no Aracati, que foi um fato histórico, e muitos outros assuntos. Então esse, meus amigos, é meu pequeno legado, é trazer para o Aracati a memória, a história do Aracati. Espero que vocês possam ter acesso a isso e que gostem de história e levem e transformem a história do Aracati, a memória do Aracati, num legado não só meu, nem do professor Pedro Antero, mas um legado de todos nós, porque uma cidade precisa de memória. Então, eu fico feliz em estar aqui hoje, nesse momento, falando sobre a memória do Aracati e dizendo que o meu legado, daqui a muitos anos, quando eu não estiver mais aqui presente, que as pessoas que lerem meu texto fiquem sabendo e saibam que teve alguém que se interessou pela sua história, pela sua memória e pelo seu povo. Muito obrigado. Quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui disposto a... Antes que a gente passe o microfone para a plateia, eu gostaria de fazer uma observação sobre a vida do Aracati e sobre o futuro do Aracati. Nós sabemos que esta cidade tem um destino turístico. Não diretamente por causa da cidade de Aracati, mas por causa da praia de Canoa Quebrada. No Ceará, há um outro importante destino turístico também, no litoral, que se chama Jericoacoara. A questão é a seguinte: em Jericoacoara, nós encontramos o quê? A praia, as belezas naturais, um povo que nos recebe, atrações naturais do nosso litoral. Em Canoa Quebrada, a mesma coisa em Canoa Quebrada. Mas o que eu gostaria de dizer e acrescentar é que Canoa Quebrada tem uma ajuda em relação a Jericoacoara. Tem um plus. Esse plus chama-se Aracati. Aracati poderia ser o diferencial no Ceará como polo turístico, por conta não só da sua beleza de canoa, dos seus atrativos praianos, mas também poderia ter em Aracati um polo cultural, um polo artístico, arquitetura colonial, a história, uma parte da história do Ceará, como o professor diz, a memória de Aracati é um pouco da memória do Ceará, o que outras cidades litorâneas não têm, por hipótese alguma. Então, seria uma oportunidade de ouro para o turismo da região. E a minha pergunta é a seguinte: por que isso não se dá? Por que esse legado que o Antero está dizendo, que está passando para vocês, por que esse legado não contribui efetivamente para a chegada de pessoas aqui para conhecer a nossa cidade? É porque isso ainda não está devidamente conscientizado,
não está impregnado no sentimento da população como algo de valor. São valores ainda não acolhidos por nós, ou não cultivados também por nós. Não basta ter os valores, é preciso cultivá-los, tratá-los bem. O Museu Jaguaribano, por exemplo, é um museu, sim, peças interessantíssimas, peças importantes, mas é ele bem tratado, é ele bem visto pela população, é ele visitado pela população de Aracati, é ele bem cuidado. Então, eu lanço a pergunta ao professor que mora aqui, que é de Aracati. Esse seu legado cultural, histórico, memorial, terá condições de alavancar esse turismo ao lado das belezas naturais de Canoa? Ou vai ser simplesmente uma teoria? Muito bom. O turismo do Ceará, basicamente, está voltado para o turismo de praia. Turismo de praia. O turista chega em Fortaleza, ele tem 2 destinos. Ou ele vai para Jericoacoara, ou ele vem para Canoa Quebrada. E passam, não entram nem no Aracati. O ônibus passa por fora, vai direto para Canoa Quebrada, ele chega lá 10 horas da manhã, quando é 2 horas da tarde ou 3 horas da tarde, ele retorna para Fortaleza. O mesmo destino. Então não existe o interesse de se divulgar o turismo histórico. O Rio de Janeiro está fazendo diferencial agora. As pessoas antigamente iam ao Rio de Janeiro para conhecer Copacabana. Meu amigo Tássio está ali, que morou no Rio de Janeiro, sabe muito bem disso. As pessoas iam para o Rio de Janeiro para conhecer Copacabana, o Pão de Açúcar, o Bondinho, Ipanema. Hoje existe um turismo histórico no Rio de Janeiro. Você chega no Rio de Janeiro hoje no hotel, a pessoa tem um roteiro turístico. E é riquíssimo o roteiro histórico do Rio de Janeiro. Você vai visitar os lugares da época do Império, de Dom João VI. Olha, ele vai me mostrar onde Dom João VI desembarcou em 1808, se não me engano. Em 1808, Dom João VI desembarcou aqui. Aqui ele morou, aqui era o mercado onde se vendia os escravos, ali onde morou Dona Leopoldina. Então, existe hoje no Rio de Janeiro uma preocupação em fazer o turismo histórico. Aracati tem um patrimônio histórico importante, que nem o Ceará, as autoridades que poderiam cuidar disso, não se esquecem. Eu vou dar só um exemplo aqui. O maior herói do Ceará, na história do Ceará, chama-se Tristão Gonçalves, certo? Quem foi Tristão Gonçalves? Foi um homem que, na época do Império, em 1824, ele resolveu transformar o Ceará, juntamente com Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas, na famosa República do Equador. Vocês imaginem, hoje nós estamos numa república, né? Imagine o Ceará, o Pernambuco, resolver transformar isso aqui no Império, né? Hoje nós estamos numa república. Então, na época era o Império. E Tristão Gonçalves quis se libertar desse Império, quis transformar isso numa república. Então chamou República do Equador, certo? Independente do resto do Brasil, seria uma República do Equador. O prédio onde ele ficou, os seus últimos 4 dias de vida, é naquela escola do professor Regis, ali que chama Instituto Kennedy, não é isso? Na Rua Grande. Naquele sobrado, Tristão Gonçalves ficou os últimos 4 dias, e ele, daqui de Aracati, ele transformou Aracati na sede provisória do governo da República do Equador. Então, durante 4 dias, os 4 dias que ele teve aqui, certo? Ele transformou aquele prédio no palácio, na sede da República do Equador. Quando ele viu que a República do Equador já estava, ele não ia conseguir transformar isso na República do Equador, porque o imperador mandou forças e Pernambuco se rendeu e Alagoas se rendeu, e praticamente Tristão Gonçalves ficou isolado aqui no Aracati. Ele reuniu o Estado-Maior dele ali naquela sala do sobrado do professor Regis e fez o ultimato, disse: bom, eu não vou me render. O governo do Estado, o governo imperial ofereceu para ele podia fugir para o Maranhão. Tinham 2 navios encostados no cais do porto aqui no Aracati, 2 navios ingleses, que podiam ter levado ele para a Inglaterra ou para o Maranhão, para onde ele quisesse. Ele podia fugir. Ele disse: eu não vou fugir. Reuniu o seu Estado-Maior naquele sobrado e disse: quem quiser me seguir, segue. Quem não quiser pode abandonar. E ele saiu do Aracati, indo
para se encontrar com... Morreu onde hoje é o açude Castanhão, na antiga cidade de Jaguaribara. Então, o maior herói da história do Ceará teve aqui durante 4 dias. Aquele sobrado foi a sede provisória do governo da República do Equador e ninguém sabe, ninguém prestigia, só tem uma placa lá que o museu botou. E está lá. Então, pouca gente, nem o governo do estado do Ceará, tem o cuidado de transformar aquilo ali num lugar de visitação. Porque tem muito turista que vem que não quer ir só para a praia, ele quer conhecer a cidade, quer conhecer a história da cidade, quer conhecer a história da charqueada, por que o Aracati foi ter aquele sobrado tão bonito, por causa do azulejo. Nós temos um sobrado onde nasceu Adolfo Caminha, e que é um escritor que morreu antes dos 30 anos, e que é louvado e festejado pelos intelectuais do mundo todo, porque teve a coragem de abordar temas que eram absurdamente proibidos para a sua época. Ele escreveu um livro chamado Bom Crioulo, que ele contava os maus tratos que os marujos sofriam na marinha e o relacionamento homossexual entre 2 marinheiros, naquela época. E ele já defendia essa causa. Então, Aracati tem esse tipo de patrimônio, professor, mas não é desenvolvido, não é valorizado, porque as pessoas, os turistas que vêm para Aracati, se é designado somente para a canoa quebrada, porque as companhias de turismo direcionam o turista diretamente para as praias. O turismo do Ceará, ainda hoje, não é é um turismo de praia. Vai para Jericoacoara e vai para Aracati, em canoa quebrada. E o que fica em Fortaleza, fica na beira-mar. Pouco também se conhece da história de Fortaleza, que também tem uma história rica. Então, é preciso resgatar isso, mas isso é preciso começar por nós, aracatienses, que nós não conhecemos a nossa história, certo? Muito não se valoriza. Isso é um prédio velho, o prédio do Adolfo Caminha está lá. Parece que a prefeitura vai recuperar, vai transformar no Museu Adolfo Caminha, e a casa ao lado vai transformar numa biblioteca. Tomara que isso aconteça, vai ser um grande feito, vai ser divulgado. Eu estou falando de 2 ícones da cultura. Posso falar aqui também de Jacques Klein, que foi um pianista que tinha o orgulho de dizer que era aracatiense. Jacques Klein tocou piano em todos os lugares do mundo, festejado como um dos maiores músicos pianistas do mundo. E ele fazia a questão de botar, quando ele ia fazer um concerto em qualquer parte, botava uma placa, Jacques Klein do Aracati, certo? Então isso é que é orgulho de ser aracatiense. E pouca gente, e morreu com menos de 60 anos, parece com 52 anos. Até em Fortaleza, o turismo histórico quase que não acontece, professor. Creio, professor, que esse assunto, esse problema, se é que é problema, só se resolve com a educação, né? E a educação que não começa na universidade e nem na faculdade. Deveria começar no primário, nos cursos fundamental e progredindo até chegar à faculdade. Sem isso, nenhuma comunidade toma consciência dos seus valores, das suas tradições, do que possui realmente de valor. Muito bem. Exatamente. Agora, o Aracati parece que vai ter um equipamento impressionante, muito bom. O antigo Cine Moderno vai ser reinaugurado agora com cinema, teatro, livraria e biblioteca e um café. Esperamos que aquilo ali seja um centro de conhecimento para as pessoas terem acesso às informações sobre o Aracati. É importante, porque a memória fica, as pessoas têm que conhecer. Você diz, querem a Rua Grande, o que é que eu vou ver na Rua Grande? Aqueles sobrados velhos de azulejo. Cada sobrado daquele tem uma história, representa muito. Se você viajar para qualquer outro lugar, e as pessoas vão... E tem impressionante como se utiliza a memória de todas as maneiras. Por exemplo,
Vocês sabem que na região do Rio São Francisco, tem cidades que vivem só da memória do Lampião, de Lampião, que para muitos é um herói, e para outros é um bandido. Mas está lá, a memória de Lampião traz turista para a cidade para saber, naquela casa Lampião passou, Lampião viveu aqui, Lampião namorou com Maria Bonita no Rio São Francisco. Então, é preciso que o Aracati tome conta do seu patrimônio e valorize, e faça isso que o professor está dizendo. A formação tem que começar nas escolas. A juventude tem que começar a conhecer e dar valor a isso. Isso não é coisa velha, não, isso é coisa importante. A verdade é isso. Antero, certamente um dos livros mais conhecidos que você já escreveu é o de Histórias de Assombrações de Aracati. Eu queria saber se você tem uma história preferida que está no livro, ou, mesmo que não esteja, que o senhor pudesse contar aí para a gente. Olha, eu não tenho nenhuma história preferida, não, mas essa história do Beco do Barão foi interessante porque muita gente começou a tomar conhecimento do museu por causa daquela história do que o beco se fecha, né? Aquele ferro que está lá, todo mundo deve saber que existe um ferro, um trilho de trem, ligando o sobrado que não pertenceu ao Barão de Aracati. Aquele sobrado pertenceu ao Joaquim Antunes, que era um rico comerciante, e do outro lado estava o sobrado do Barão de Messejana. Por isso que aquele beco, que nós chamamos Beco do Barão, é o Barão de Messejana. Então, na verdade, essa história foi muito importante, porque muita gente começou a querer saber o Beco do Barão, quem era esse barão? E começaram a procurar saber, na verdade, quem era o barão, porque o interesse não era nem pelo barão, o interesse era se o beco se fechava ou não, certo? E aquele ferro impedia que o beco se fechasse. E eu ouvi essa história há muitos anos atrás, e escrevi aquela história de um marinheiro que estava no Cais da Ribeira. Nessa época, os barcos chegavam até ao porto do Aracati, que ficava onde hoje é a Avenida Doutor Leite. O rio, ali havia uma alfândega e o mercado era ali. Então, todos os barcos chegavam, era o porto, chamava Cais da Ribeira. Os passageiros desembarcavam ali e a mercadoria. E ali onde hoje é a Rua Santos Dumont, aquelas casas pequenas, chamava Rua Sete Pecados, porque era o baixo meretrício da cidade, ficava ali. Ali onde hoje a Rua Santos Dumont chamava depois Rua da Parada, mas chamava também Rua Sete Pecados, onde ficava a casa das prostitutas. Então, conta a história de que um marinheiro foi deixar uma das meninas na Rua da Castanheira, que ficava por lá, depois do aterro, muito longe, na Várzea do Prado, e na volta ele se perdeu, não sabia direito onde chegava, e era exatamente meia-noite, e quando ele entrou naquele beco, dizem a tradição, e eu acredito, porque também a gente acredita em bruxas, diz que meia-noite, quem passar daquele beco, esse beco se fecha, porque há um encantamento, que aquele ferro ali ligava um casal de namorados, e ele diz que ele inventou essa história para ninguém passar exatamente nessa hora, onde ele se encontrava com sua amante, ele saía de um sobrado para outro, mas dizem outros que esse marinheiro nunca voltou ao Cais da Ribeira. E, na verdade, eu escrevi, e eu acredito, eu não passo meia-noite naquele beco, eu tenho a impressão de que aquele beco se fecha. Mesmo, e aquele ferro realmente foi a passagem, né? Eu acho que aquele beco se fecha. Boa noite, meu nome é Xavier, sou estudante do Beni, do ER. Eu queria perguntar ao senhor se esse desinteresse cultural do povo do Aracati não é uma falência que vem das gestões passadas, que não houve incentivo ao povo, e o povo, infelizmente, estão vagos de cultura, né? Não tem conhecimento da cultura aracatiense. A quem o senhor admite vamos dizer, uma falha, né? Essa falha cultural? Eu admito a nossa situação econômica. Porque é o seguinte, quando o Aracati era importante economicamente, Aracati talvez tenha sido a cidade que mais tenha publicado jornais no Ceará, certo? Mais publicado no jornal do Ceará. Em 1859, eu estou falando 1859, havia no Aracati 2 jornais que circulavam toda semana. O Aracati circulava dia de quarta-feira e o jornal A Época circulava dia de sábado. Esses jornais, cada jornalzinho desse, tinham 8 páginas. Parece mentira, né? Você imaginar que em 1859, a cidade de Aracati havia gráficas
que produziam 2 jornais semanais, de 8 páginas, escritos por aracatienses, como Pedro Pereira, Liberato Barroso, era quem escrevia, Hipólito Pamplona e outros, escreviam no Aracati. Por quê? Havia um poderio econômico, a cidade tinha um poder econômico, e havia uma disputa política entre 2 famílias. Geralmente, quando há uma disputa, há uma disputa de poder político, melhora a cidade, sabia disso? Então, quando há 2 grupos econômicos e que são antagônicos politicamente, é bom para a cidade. Por isso que havia jornais, porque cada um queria ter o seu jornal, cada um queria ter a sua banda, cada um queria ter um teatro, trazer atrações para o teatro, queria trazer a professora, por exemplo, Dona Francisca Clotilde, que o teatro vai ser chamado Francisca Clotilde, chegou aqui em 1908 e foi talvez a primeira escola para mulheres no Aracati, que as mulheres não tinham quase permissão para estudar. Ela fundou um colégio feminino, onde se aprendia francês, inglês, piano, e se fazia teatro. Então, quando o poder econômico, a cidade está rica, a cultura acompanha. O último jornal semanal que nós tivemos, foi o Jaguaribe da família Freire, que circulou até 1963. A partir daí para cá, nós nunca tivemos mais um jornal de semanal contínuo. Por aí você tira como ficou pobre economicamente e culturalmente nossa cidade. A Faculdade Vale do Jaguaribe está resgatando isso, que eu digo aqui, e já tenho dito em vários lugares, o seguinte, que os velhos do Aracati, como eu, a terceira idade, não conhecem esse empreendimento, que uma das maiores riquezas para o Aracati chama-se a Faculdade Vale do Jaguaribe. Só conhece a turma jovem, mas a velharia não sabe nem que existe isso aqui, porque fica no seu convívio, no seu lugar, e não sabe que tem esse patrimônio, a cidade tem esse patrimônio. Isso é que é verdade. Sou estudante do Colégio Beni e gostaria de saber qual o seu interesse em participar do grupo maçônico e o que ele lhe acrescentou de histórias para que o senhor pudesse publicar um livro. Meu interesse pela maçonaria foi porque era uma maneira de eu participar, ajudando a minha cidade. Porque a maçonaria, muita gente tem a impressão de que a maçonaria é uma religião. A maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma entidade milenar, composta de homens, que tem o interesse de visar o engrandecimento da pessoa e o melhoramento da sociedade. A maçonaria só pensa no bem da cidade, só pensa no bem do cidadão. É mal interpretada porque durante muito tempo a Igreja Católica, que era um poderio tremendo, condenava a maçonaria, certo? Dizia que quem era maçom era ateu, não acreditava. Não, para você ser maçom, a primeira coisa que você tem que saber é você acreditar em Deus. Se você não acreditar em Deus, você não é maçom. Então há uma história contra a maçonaria que a Igreja Católica fez, que não era verdade. Hoje não faz mais isso. A maçonaria é uma maneira de você estar no meio de um grupo de homens que tem por objetivo melhorar a sua vida como pessoa humana e a dos outros, de fazer o bem da cidade, fazer movimentos, criar eventos que venham dar condições, melhorar a educação da cidade, a saúde. A maçonaria, em alguns lugares do Brasil, tem grandes hospitais bancados pela maçonaria. Então, meu interesse em entrar na maçonaria foi porque eu queria conhecer realmente o que era a maçonaria e também pelo objetivo de participar da maçonaria para dar minha contribuição à cidade. E ela deu uma contribuição durante um certo tempo. Infelizmente, hoje ela não tem o mesmo aqui no Aracati, mas se você for para Russas, Limoeiro, é uma maçonaria forte e ativa, certo? Então, meu interesse foi esse, foi conhecer aquela entidade, aquela associação e também contribuir através da maçonaria para melhorar a minha cidade, deixar o meu legado como cidadão. Atarim, primeiro dizer que é uma alegria compartilhar da sua amizade diariamente, eu lhe considero um tio, e dizer que tem uma faceta sua que eu acho muito interessante, e uma cobrança, que você é um memorialista. As pessoas talvez não saibam, mas na sua casa você tem cartas, você tem documentos, e eu estou lhe cobrando e perguntando se já teve um interesse de repente digitalizar esses documentos que você conserva lá na sua casa
para que exatamente deixar de legado para uma espécie de museu virtual, por exemplo, como é feito com o Instituto Ceará a nível estadual. Uma alegria estar aqui, a sua presença aqui, Lúcio, me honra muito. Na verdade, eu tenho muito, por exemplo, eu tenho muitos documentos interessantes. Por exemplo, eu tenho nos meus arquivos cartas do Monsenhor Bruno. Cartas do Monsenhor Bruno falando de política, certo? Tenho cartas, tem uma procuração de próprio punho de Adolfo Caminha, que eu até publiquei agora no Facebook. Ele escreveu de próprio punho uma procuração para que o Monsenhor Dionísio Liberato representasse ele no inventário do pai dele, que tinha morrido aqui no Aracati naquela época. E a assinatura do Adolfo Caminha, eu acho que é um dos pouquíssimos documentos que tem a assinatura do nosso Adolfo Caminha. São verdadeiros documentos a respeito dos bailes, por exemplo. Os bailes do Aracati, quando não havia clube, aconteciam na Casa da Câmara. Então, a descrição de um baile, escrito por Armando Praça, acontecido na Casa da Câmara, ele descrevia a beleza das mulheres, os vestidos, a roupa dos homens e a grande orquestra. Agora, o incrível, né? O baile acontecia ali onde hoje é a Casa da Câmara, dos vereadores. E embaixo estavam os presos. Então o baile acontecia em cima e os presos embaixo, vendo aquela alegria toda da elite. Então, Lúcio, eu pretendo realmente, na verdade, eu quero doar todo o meu acervo, eu vou doar para o Museu Jaguaribano, se Deus quiser, tudo digitalizado. Antério Pereira, eu queria pedir permissão de fazer algumas considerações à fala do doutor Pedro Henrique. De dizer que, diferentemente dos americanos, nós temos os nossos heróis de carne e osso. Os americanos, eles inventam os seus super-homens, os seus Homens-Aranha, os seus Capitães América, e nós temos os nossos Tristãos Gonçalves. Mas nós temos um herói peculiar, que foi fabricado em Canoa Quebrada, nascido em Canoa Quebrada, que é Francisco José do Nascimento, a quem nós popularmente chamamos de Dragão do Mar. E esse sim é um verdadeiro herói nacional, porque 4 anos antes da princesa Isabel assinar aquele documento, ele, um homem com um pouco mais de 1,70 m, passou a mão num pedaço de pau, de madeira, e exclamou no Porto de Fortaleza que a partir daquela data o Ceará não teria mais embarque e desembarque de escravos, de negros no seu porto. E nunca mais isso aconteceu, e daí o Ceará tornou-se a terra da luz, que não é a luz solar, mas a luz divina. Eu queria dizer, meus amigos, que todos nós gostaríamos de ter um Anterinho em nossa família, pelo seu sentido fraternal, pela sua amizade, pela sua fidelidade, e o orgulho de nós termos o Anterinho no Aracati é imensurável. Então nos orgulhamos todos hoje de podermos ter tido a oportunidade de uma maneira tão peculiar e simples como ele é, que nós possamos ter tido uma aula sobre esta terra encantadora do Aracati. Obrigado, Tácito. Muito obrigado. Tácito é muito generoso sempre comigo, é meu amigo, é muito generoso comigo. Eu sempre que escrevo algumas coisas, peço a ele para ele dar uma lida, porque a ele ou ao Lúcio também, para que eles possam dar opinião. Vocês são do Beni Carvalho, né? Vocês sabem que o doutor Beni Carvalho foi das figuras mais importantes para a vinda dessa ponte Juscelino Kubitschek para o Aracati? Pois é, o doutor Beni Carvalho foi interventor do Estado do Ceará, foi deputado federal, poeta, e ele, quando ele vinha ao Aracati, ele tinha uma casa de veraneio no Fortinho, na Pedra do Chapéu, que hoje pertence à família do Pio Rolim. Aqui perto da Pedra do Chapéu, ele passava as suas férias na Pedra do Chapéu, no Fortinho, e ali ele escreveu várias poesias ali na Pedra do Chapéu. Mas quando ele vinha ao Aracati, ele se hospedava na casa da fábrica. E numa das vindas dele ao Aracati, ele retornando no jipe da fábrica, e quem sempre o acompanhava era seu Gustavo. Seu Gustavo era um senhor imenso, de quase 2 metros de altura, chapéu de massa, que era muito ligado a todos os políticos da UDN. Ele
era uma figura que gostava de acompanhar o doutor Beni Carvalho, levava a mala do doutor Beni Carvalho, quando o doutor Beni Carvalho chegava do Ceará, de Fortaleza. Então, uma manhã, o doutor Beni Carvalho voltando para Fortaleza, ele chega na margem do rio Jaguaribe, no Porto Monteiro. O Porto Monteiro ficava do lado de cá e o Porto Zé Alvo do outro lado. Diz que ele, todo de paletó branco, muito elegante, o Beni Carvalho, um gentleman, o seu Gustavo olhou assim, ele, aquele homem tão importante, esperando um pontão, conduzido a varas para levar ele para o outro lado, conduzir ele para o Rio de Janeiro, levar para Fortaleza, lá para o Rio de Janeiro. Ele disse: doutor Beni, por que o senhor não traz uma ponte para o Aracati? O senhor é um homem tão importante, aqui, na beira do rio, esperando que venha um pontão, disse: traga uma ponte para o Aracati. O senhor até é capaz disso. Aí disse que isso nunca saiu da cabeça do Beni Carvalho. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar pela ponte do Aracati. Então, essa ponte do Aracati se deve muito ao doutor Beni Carvalho, que foi uma grande figura, certo? E morreu antes de ser inaugurado, exatamente. Costumeiramente, em alguns palanques ou em determinadas rodas de conversa, utiliza-se a frase que o Aracati foi a terra do já teve, né? E em minhas pesquisas pessoais, inclusive também de dissertação, pude perceber que ao longo dos anos Aracati teve seu apogeu econômico talvez na época das charqueadas, na época das salinas. Eu gostaria de saber se realmente o Aracati teve esse declínio econômico ao longo dos anos e a que isso se deve. Eu não concordo com essa frase que o Aracati já é a terra do já teve, não. Olha, o Aracati é uma cidade muito peculiar. Aracati não teve um fundador, certo? Aqui nós não temos a figura do fundador, aquela estátua que sempre acontece em mundo, o pai da cidade, o pai da pátria, o fundador. Aracati não teve fundador. Aracati foi uma terra de forasteiros. Por quê? Porque Aracati era um porto. E para o porto, ou na época que o florescimento econômico, que começou com as charqueadas, para cá convergiam gente de toda parte. Os pernambucanos, os paraibanos, portugueses, todos vinham para o Aracati em busca de fazer negócios. Aracati vive de ciclos econômicos. Ela cresceu muito. Vamos falar de 1700. 1704, quando se começou a fazer a matriz. Uma igrejinha de taipa, que caiu várias vezes e foram se levantando, tal. Aquela data que tem na frente da matriz é quando ela foi rebocada por dentro e por fora. Porque muita gente pensa que a matriz começou da noite para o dia e terminou. Não, foram anos e anos e anos e anos e anos para chegar ali. Então, os charqueadores tiveram importância. Vamos falar de 1704, começaram os charqueados. Em 1790, a charqueada tinha que ser acabado. Não tinha mais gado, a seca acabou com o charque. E o José Pinto Martins, que foi o homem que criou, que não era aracatiense nem brasileiro, era português, que fez a técnica da charque, ele foi para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tanto é que Aracati é uma cidade irmã de Pelotas. Declinou, acabou o charque, Aracati declinou economicamente, certo? Declinou. Depois veio o outro ciclo de riqueza, o ciclo do algodão, que novamente voltou a ter uma importância grande, política, econômica, cultural, na cidade do Aracati. Quando acabou o ciclo do algodão, Aracati decaiu de novo. Tanto é verdade que quando acabou o ciclo do algodão, a nossa alfândega foi a primeira antes de Fortaleza. A alfândega ficava ali onde é a Praça do Arthur Leite. A alfândega fechou, porque não tinha mais movimento. Nosso porto ficou assoreado e o algodão não era mais, não se embarcava mais por Aracati. Foi desviado todo para Fortaleza. Aliás, o Ceará é o estado de uma só cidade, chamado Fortaleza. A maior cidade do interior do Ceará que se aproxima de Fortaleza, talvez seja Juazeiro, com 300 mil habitantes. Então, toda a política, toda a riqueza foi direcionada para Fortaleza. Nós temos uma metrópole imensa, com todas as condições de metrópole. Talvez são pouquíssimas as cidades do interior do Ceará que têm uma UTI. Vê o ciclo da carnaúba. Da carnaúba, do boi se perde o berro, né? Dizia que do boi se perde o berro. Da carnaúba nem o berro se perde, não se perdia nada. Porque a carnaúba se fazia tudo. Quem tinha carnaúba era rico.
Depois caiu a Carnaúba, veio o ciclo do sal, Coronel José Fernandes, industrial salineiro, era um homem rico. Quem tinha salina, as salinas do Aracati eram na beirada, no Córrego da Inveja, em Capuí. Capuí ainda era um homem, e quem tinha salina era rico. O sal caiu, Aracati declinou. Aí veio o ciclo da lagosta. Aracati já chegou a ser o maior produtor de lagosta do Ceará. Aí a riqueza saiu da elite e ficou com a classe média e aqueles que ingressaram no ramo da lagosta. A lagosta declinou, hoje praticamente não temos mais lagosta. Veio o ciclo de quê? Veio o ciclo do camarão. Quem tinha camarão era rico, e agora ultimamente todo o pessoal correu para camarão. Hoje o camarão está numa situação meio complicada. E entre esse meio veio o turismo, que se acreditou que pudesse fazer o diferencial, mas infelizmente até hoje não aconteceu. Então essa história do Já Teve não foi por questões somente políticas, pode ter acontecido mais administrações, mais políticos, certo? Mas na verdade foram os ciclos econômicos que nós vivemos que faz com que a cidade, numa época, tenha tudo e na outra época não tenha quase nada. Está entendendo? Eu acho importante que a história da cidade seja divulgada, né? Seja divulgada. Hoje nós temos vários meios de comunicação. Quando eu voltei para o Aracati, se eu não me engano, só existia uma rádio, Rádio Rio Jaguaribe, depois foi a Rádio Cultura. Hoje nós temos uma infinidade de rádios. Eu acho que a memória, as pessoas, que eu tive a oportunidade de ouvir histórias encalçadas e transformei em história de assombração, e eu espero que essas histórias, é um folclore, esse livrinho, possa servir de incentivo para a leitura. Você só tem, pelo que eu vi, 3 maneiras de você adquirir conhecimento, né? Ou você estudando, lendo, né? Ou você viajando, ou você convivendo com pessoas que lhe possam lhe transmitir conhecimento. Então, o aprendizado é muito importante. E o legado das histórias ficam, né? Por exemplo, no Assim Me Contaram, eu conto histórias engraçadas, mas são histórias que retratam uma época da política. Por exemplo, tem uma historinha no livro que eu acho muito interessante. Na época do Zé Hamilton, Zé Hamilton era prefeito. E chegou uma senhora lá com uma consulta, que isso era muito comum nas prefeituras. Chegou com a consulta de óculos. Ela tinha feito o exame de vista, precisava usar óculos e foi na prefeitura pedir seus óculos, né? E chegou lá no gabinete do Zé Hamilton, tinha a secretária dele lá, e ela disse: minha senhora, o que é que a senhora deseja? Aí a senhora disse: não, eu vim aqui pedir ao doutor Zé Hamilton meus óculos. Minha senhora, a senhora não sabe que a política do doutor Zé Hamilton é diferente? O doutor Zé Hamilton não dá óculos, não. O doutor Zé Hamilton faz escola, faz estradas, melhora o hospital, posto de saúde, e educação, segurança, tal. O doutor Zé Hamilton não dá óculos. A senhora não está vendo, não? Que ele não... Como é que eu vou poder ver isso que ele está fazendo se a senhora não me dá os óculos? Então, era a maneira, né? Era a maneira era a época da política. Quer dizer, o prefeito, a pessoa fazia a sua consulta e ia lá pedir o óculos que ela não tinha direito para comprar. Isso já mudou as pessoas, tal, não. São essas histórias que parecem engraçadas, mas é de uma época política, certo? Então, são esse tipo de histórias curtinhas que deve ficar na memória para as pessoas saberem que numa época funcionava desse jeito. É mais ou menos isso, através das histórias engraçadas, é que você vê a história se passar, certo? Tem muitas outras histórias engraçadas da política, dos personagens políticos, que está aí no livro Assim Me Contaram, vocês vão encontrar muitas delas.
Tenho certeza que acompanhando o programa, você começa a ver a região de uma outra forma. Ao se perceber com tantos valores, você também fortalece sua autoestima para se tornar cada vez mais um agente histórico, um agente de transformação no Vale em Conexão. Este é um programa do Instituto Vale do Jaguaribe, IVJ, em parceria com a Faculdade do Vale do Jaguaribe, FVJ. Até o nosso próximo encontro. Espero por você.